Esse vídeo é para você que tem se sentido sobrecarregado com muitas coisas, como se Deus estivesse te oprimindo ou exigindo demais de você. E a palavra que normalmente as pessoas costumam compartilhar com aqueles que estão se sentindo oprimidos demais pelas obrigações é o que Jesus nos ensinou lá no texto de Mateus 11, verso 28, em que ele disse assim: venham a mim, vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. O que as pessoas não entendem é como aplicar essa palavra no seu dia a dia. Porque não basta que você simplesmente diga assim: ah, Jesus, eu te entrego todo o meu peso leve, o meu peso, porque aí eu ficarei assim livre. Ou então canta uma musiquinha que Jesus veio ser o nosso descanso. Na verdade, não basta que a gente simplesmente declare alguma coisa. Precisamos tomar uma decisão a partir de uma mudança de mentalidade. E qual é esse arrependimento que precisamos ter para que então venhamos a nos aliviar de tanta sobrecarga? Uma coisa que Jesus nos ensinou é assim: tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, que sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para suas almas. Então quer dizer que nós precisamos nos tornar humildes e mansos de coração, assim como era Jesus. Isso quer dizer que não adianta que eu queira ser uma pessoa completamente diferente de Jesus. Eu tenho que olhar para ele e me espelhar nele, para que eu aprenda com ele como viver uma vida livre de tanta pressão. E ele disse uma outra coisa também: venham a mim. Quer dizer, não adianta simplesmente eu seguir Jesus de longe. Eu preciso me aproximar dele. Eu preciso buscar saber o que ele pensa, o que ele ensina. Eu preciso me tornar um discípulo dele. Eu preciso aprender a caminhar lado a lado dele. Porque às vezes a gente está muito ocupado andando lado a lado com os nossos pais, com os nossos amigos, andando lado a lado com os colegas da faculdade ou da escola, porque precisamos entregar os trabalhos. Estamos andando lado a lado com algum tipo de relacionamento e deixamos de seguir Jesus, estar próximos dele, para que ele venha nos trazer esse descanso. Então, para você que tem sentido sobrecarregado, a solução qual é, ao final de contas? É se tornar um discípulo de Jesus. E entenda com isso que eu não estou dizendo que você tem que frequentar uma igreja, porque a igreja institucional também vem competir com Jesus. Afinal de contas, ela fala que você precisa ir para o culto de família no domingo, depois precisa ir durante a semana também para o culto ali, que sei lá, os caras vão fazer ali. Então, e aí tem que treinar para o ministério do não sei o que lá, aí você precisa participar da reunião de célula do não sei o que lá. Você percebe com isso? A gente acaba andando lado a lado com muitos afazeres religiosos que não correspondem com aquilo que Jesus disse para a gente fazer. Então, quais são as coisas que Jesus disse para que sejam feitas? Quais são os princípios espirituais que ele nos deixou? Quais são as coisas que ele nos trouxe, por exemplo, lá no Sermão do Monte, que você encontra ali em Mateus 5, 6 e 7. São essas pequenas coisas que podemos praticar. Por exemplo, ir até o nosso quarto, fechar a porta e orar a ele em secreto, para que ele nos dê uma recompensa. Você percebe que isso não tem nada a ver com frequentar um templo ou uma igreja religiosa? E notem qual que era a verdadeira mansidão e humildade que Jesus tinha. Jesus não era como aquele espírito bondoso que falava assim: oh, que Deus te abençoe, meu filho, e abraçava um ali e aqui. Não é esse tipo de mansidão e humildade que Jesus apresentava. A gente tem que entender que esses valores que Jesus apresentava se davam principalmente com relação ao Pai Celestial. Então, se o Pai ordenou a ele, por exemplo, de ir até a cruz, ele se sujeitou em ir, em ouvir a voz do Pai Celestial, para então cumprir com o propósito que ele tinha. E é mais ou menos isso que precisamos buscar nos dias de hoje. Ao invés de ficarmos divididos com tantas vozes nos dizendo que você tem que ser isso, você deveria fazer aquilo, ou com qualquer outro tipo de moral religiosa que tem sido colocada sobre você, temos que abrir mão dessas coisas e perguntar para o nosso Pai Celestial: quais são as coisas que eu devo fazer hoje? E para cada dia basta seu próprio mal. Que cada um de nós possamos carregar a nossa cruz a cada dia, para então fazer aquilo que o Pai deseja que seja feito. Temos muitos afazeres ou coisas que combinamos, coisas que prometemos,
por exemplo, para as pessoas que estão próximas a nós, mas temos que aprender às vezes a pedir para que sejamos livrados de todos esses compromissos que colocamos, para que então possamos dar prioridade para as coisas que Deus tem para nós a cada dia. Afinal de contas, se a gente for fazer tudo que os nossos filhos pedem, se eu for fazer tudo que a minha esposa pede, os caras aqui do Open Maker aqui também pedem para eu fazer, as pessoas que estão no canal, que comentam e tal, ler um livro, assistir um vídeo. Então quer dizer, se eu for fazer tudo aquilo que essas pessoas me pedem, quanto tempo vai sobrar para Jesus, para eu seguir Jesus? Quanto tempo vai sobrar para eu buscar a Deus, o nosso Pai, e Ele me dizer qual que é a prioridade para o meu dia hoje? Então temos que aprender a abrir mão das coisas que não são importantes e às vezes deixar de atender uma mensagem de WhatsApp, às vezes deixar de responder um e-mail para dar prioridade para aquilo que o nosso Pai Celestial tem para nós. E são poucas coisas que Ele coloca para nós, porque afinal de contas o fardo dele é suave, é leve. E você já tem encontrado o fardo que Jesus trouxe para você? Eu sei que você deve estar imaginando aí que às vezes Deus fala com a gente, mas a gente não tem tanta certeza sobre se essa palavra é ou não é dele. Mas eu já gravei um vídeo para você dar uma olhadinha como a gente faz para saber qual que é a palavra que Deus trouxe para a gente. Então, se você quiser dar uma olhadinha nesse vídeo, dá uma olhadinha aqui e a gente se vê nas próximas palavras. Falou! Se inscreva no canal e ative o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Tchau!